bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vidão desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já ajuda a gente bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E um breve comunicado, agora às 8 horas da noite, estaremos ao vivo com Edmundo no Futebolaço Podcast, nosso outro canal. Inclusive, quem não for inscrito por lá, já se inscreve lá que a resenha vai rolar. Beleza? E também, você que se amarra naquela apostinha esportiva, meu parceiro, tá ligado que quarta-feira tem jogo do Vasco pelo Carioca contra a Portuguesa e você pode apostar lá na stake.com. O link tá aqui na descrição do vídeo, clica, cadastra-se lá, usa o nosso cupom promocional que tá passando para vocês aí na tela, Futebolaço, que no seu primeiro depósito eles dobram o valor. Não esqueçam de utilizar o nosso cupom, que é super importante. Além de poder apostar no jogo do Carioca aí, você tem Libertadores que já vai começar, a Copa do Brasil, Brasileirão, competições internacionais. O que não falta é a opção do cardápio muito variado da Stake, beleza? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Lembrando que eles são patrocinadores oficiais aí do UFC e do Everton da Inglaterra. Stake.com tá firme com a gente aqui. Bom, eu trouxe para vocês no vídeo anterior uma nota de repúdio minha a nota de repúdio do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando da coluna do Léo Jardim e da sacanagem que a gente sabe que está sendo realizado no Rio de Janeiro nesse sentido, com a proposta que o Vasco fez para administrar e gerir o Maracanã. Houve-se uma treta, digamos assim, entre o governador, o vice-presidente geral do Vasco, Carlos Osório, e o vereador Chiquinho da Mangueira. E o Globo fez uma matéria agora na parte da tarde e pegou um depoimento tanto do Chiquinho da Mangueira como do Osório. Eles tomaram alfinetadas duras aí do governador, mas a gente sabe como é político, e aí tanto o Osório como o Chiquinho da Mangueira saíram pela tangente. Inclusive, o Vasco solicitou o jogo adiado que seria na segunda-feira passada contra o Botafogo, para que o jogo aconteça no Maracanã, e o Osório, eu acho que nesse sentido tá pisando um pouquinho em ovo aí por essa questão. Mas vamos então ao depoimento primeiro de Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral do Vasco, e depois do vereador Chiquinho da Mangueira, que inclusive é torcedor do Vasco, comentando aí a nota de repúdio que eu trouxe para vocês no vídeo anterior. Aspas para Osório: acho importante contextualizar a situação. O tema principal da reunião era a concessão do Maracanã. O governador falava sobre a dificuldade dos ritos do sistema público brasileiro e, por isso, afirmou não poder dar garantias de datas para a conclusão da licitação, que foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. E o Chiquinho da Mangueira também foi nessa linha aí mais apaziguadora. O que ele falou foi no momento de chateação, por conta de uma informação que não é verdadeira. Não acredito que ele levará isso para o coração. Ele foi muito cordial quando nos recebeu e garantiu duas coisas ao Vasco: que não faltaria lisura no processo e que faria o que fosse possível para o Vasco jogar no Maracanã, independente do resultado da licitação, por entender que é um direito do clube, tá bom? Então tá feito o registro aí, tanto do Carlos Roberto Osório como do Chiquinho da Mangueira. E estamos falando aqui de dois políticos. Para quem não sabe, o Osório, apesar de ser vice-presidente geral do Vasco, ele foi deputado aí durante muito tempo, tá bom? Bom, vamos virar a chavinha agora e vou trazer para vocês agora algumas informações importantes. Primeiro, todos os reforços do Vasco já encontram-se com o nome no bid. Então, caso o Maurício Barbieri queira colocar força máxima para quinta-feira, ele consegue. Nossos dois últimos reforços a serem anunciados, Jair e Ivan, já estão com o nome no bid. Quem foi o último a entrar no bid, e o nome dele entrou hoje, foi o goleiro Ivan. O nome do Jair entrou no bid na semana passada. O Robson, inclusive, já estreou no jogo contra o Audax, tá bom? Então, caso o Vasco queira, ele pode perfeitamente colocar seu time principal. E agora, sobre o mercado da bola, duas informações. Primeiro, segundo apurou o companheiro Joel Silva do Lance, o Lance fez uma matéria, inclusive, confirmando que o negócio entre Vasco e Léo Jardim foi sacramentado. O jogador, inclusive, é aguardado no Rio de Janeiro na quinta-feira, tá bom? E o que me chamou a atenção, que segundo apurou
o companheiro Joel Silva e a galera do Lance que fez a matéria, é que o Vasco deve estar pagando 2 milhões de euros, algo em torno disso, para estar adquirindo o Léo Jardim, que era goleiro do Lille da França, ainda tinha contrato até o final do ano que vem, e o jogador vem assinando contrato por 2 temporadas com o Vasco, 3 temporadas com o Vasco da Gama, perdão, até o final de 2025. Agora, eu fiquei confuso, porque na minha opinião, o Ivan vinha para ser o titular e o Léo Jardim para ser uma sombra, sendo que o Ivan tá vindo por empréstimo. E aí, caso ele bata algumas metas de jogos, etc., o Vasco vai sendo obrigado a comprar percentuais do goleiro. Caso contrário, o Vasco pode não comprar o jogador. Não é um empréstimo com obrigação de compra, é com possibilidade de compra. Mas o Léo Jardim não. O Vasco já está comprando. Então a leitura que eu faço pela forma como foi conduzida as 2 negociações é que o Vasco está cacifando mais o Léo Jardim do que o Ivan. E aí eu fui pego desprevenido, porque na minha opinião, acho que o Ivan, depois do Kehler, que ficou claro para todo mundo aí que era a primeira opção do Vasco, e acho que o Vasco fez certo em acertar com o Ivan e não com o Kehler, pelo menos é a minha opinião, mas enfim, fiquei um pouco confuso. E o Ivan deu um excelentíssimo cartão de visita aí na estreia contra o Inter de Miami. A gente não pode formar opinião por um único jogo, porém, o histórico do Ivan é muito bom. Eu já gostava muito dele desde a época da Ponte Preta. O Léo Jardim é um goleiro cria do Grêmio, saiu jovem daqui, foi emprestado pro Rio Ave de Portugal, foi bem, de lá foi pro Boa Vista e rumou carreira na Europa até ser vendido pro Lille da França, tá bom? E agora tá vindo ao Vasco da Gama, tá? Outra informação que eu gostaria de trazer para vocês já é do companheiro Juan de Lima, que é o jornalista que trabalha junto com o companheiro Lucas Pedrosa. E segundo a apuração dele, tá? E é um jornalista que tem trabalhado com Pedrosa, eles acertam muito, o Vasco retomou a negociação com o Emanuel Capasso. Eu, particularmente, acho estranho, até porque o negócio foi finalizado, depois de estar todo acertado, mas o Tucumã ter pedido um pouco mais de grana, o Vasco saiu do negócio, passaram umas semanas, o negócio reaqueceu, e aí o que pegou já não era mais valores, né? O Vasco chegou no valor que o Tucumã queria, mas o Vasco queria pagar em parcelas maiores, e aí agora o negócio melou, o Tucumã desistiu. Mas, enfim, a gente sabe que as coisas no futebol têm reviravoltas, mas segundo apurou o companheiro Emanuel Capasso, o companheiro Juan de Lima, a negociação foi retomada. E o Zé Colmeia, quem acompanha lá no Instagram, ele fez um videozinho zoando lá, Capacito, dançando, ele falava Capacito, não sei se foi uma paródia com o nome do Capacito, enfim, mas o fato é esse, o Zé, ele não citou em momento algum, pelo menos até onde eu vi, que o Emanuel Capasso estava vindo, mas estou trazendo essa informação para vocês. Outra situação que eu queria dividir com vocês, uma informação que chega da Argentina, do Inferno Ororo, que é uma página importante lá da Argentina que cobre o Independente, é de que o Vasco, Boca Juniors e o Cerro Porteño teriam interesse na contratação do zagueiro Sérgio Barreto, 23 anos, e o Independente que é algo em torno de 4,3 milhões de dólares para vender o jogador, daria na casa de 22 milhões de reais, um zagueiro destro, mas esse valor pode ser negociado e reduzido. Eu, particularmente, já dei minha opinião. Acho que o Vasco tem que cacifar e trazer um zagueiro importante, um cara provado, testado, que você fala assim, esse cara vai chegar, vai arrebentar. É a minha opinião. Para finalizar, falamos bastante aqui da questão do Maracanã. O Vasco mudou mais um jogo, tá? A partida entre Vasco e Volta Redonda, que será realizado dia 30 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira. Notícia importante aí para a galera que mora no Espírito Santo. Esse jogo acontecerá em Cariacica, no Kleber Andrade. A informação foi confirmada pelos companheiros do Globoesporte.com, tá? Então tá realmente acertado já. Vasco e Volta Redonda acontecerá em Cariacica. Eu nunca fui a Espírito Santo, tenho vontade de conhecer o Kleber Andrade, sou apaixonado pela torcida do Vasco de Manaus
e também do Espírito Santo. Não que eu não seja apaixonado por vascaíno de qualquer lugar, mas eu confesso que eu tenho um carinho um pouco diferente com a galera capixaba e com a galera de Manaus. Não sei porquê, mas de tanto talvez a gente ouvir falar da galera de Manaus e da galera do Espírito Santo, eu acabei pegando um carinho diferente. Talvez, não estou prometendo, talvez eu vou fazer um esforço, pegar meu carro aí e ir para Espírito Santo. Até porque o jogo é tarde, né? Então não daria para mim ir e voltar no mesmo dia, eu teria que chegar em casa de madrugada. E eu vi, inclusive, que mais ou menos de carro da minha casa para ir dar umas 8 horas de viagem. Então, assim, é bem longe. Então, eu tô vendo se eu vou, não vou. É uma segunda-feira, é dia que eu gravo meu podcast aqui, por exemplo. Mas vamos ver que bicho que vai dar aí. De repente, quem sabe eu pinte aí, beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. E logo mais não, porque eu vou gravar o podcast agora. Amanhã, pela manhã, eu chego aí com a nossa primeira edição, beleza? Quem não é inscrito lá no Futebolaço Podcast, já se inscreve lá que a resenha com o Edmundo rola às 8 horas da noite. Dependendo da hora que você tá assistindo. O vídeo já até acabou ou tá rolando no ar. Valeu, fui!